Bom dia, Jacareí! É isso aí, com o bom dia aí dos jovens do Câmara Jovem Jacareí, começa agora mais um Bom Dia Jacareí, um bom começo de semana a vocês, depois de mais um feriado. Hoje você vai conhecer uma iniciativa que pretende transformar a capoeira em patrimônio da cidade. E ainda, atleta de Jacareí conquista o Campeonato Sul-Americano de Defesa Pessoal. E o Bom Dia Jacareí mostra também as novidades no portal da Câmara Federal que pretendem melhorar a interação entre o cidadão e os deputados. No segundo bloco, o jornalista Fred Cunha estará aqui para falar sobre a importância das redes sociais no acompanhamento do trabalho dos políticos. Agora, no primeiro bloco, como acontece todas as segundas-feiras, a jornalista Patrícia Staffa é quem participa com a gente e traz os seus destaques. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Tudo bem? Qual que é o seu destaque de hoje? Eu tenho dois destaques hoje. O primeiro é para frisar que esse é o mês de prevenção, contra o câncer bucal. E todas as unidades básicas de saúde aqui de Jacareí estão recebendo os munícipes para fazer os exames preventivos, para ensinar a fazer o autoexame. A campanha ela começou juntamente com a campanha de vacinação contra H1N1 e também vai até o dia 25 de maio. E o meu outro destaque é para lembrar que essa é a última semana para entregar a declaração do imposto de renda, Então, como a gente conversou há uns dias aqui, é importante a gente entregar antes também para evitar erros de cair na malha fina e também evitar o congestionamento no site. E evitar multas que vai pagar, vai ter mais um prejuízo financeiro, além de quem precisar pagar a mais. Exatamente, essa semana, esse ano vai até o dia 28, 2 dias a menos, porque nos outros anos ia até dia 30, Então é bom o pessoal correr. Isso aí, muito bem. 23 horas e 59 minutos de sexta-feira é o último prazo para sua entrega do imposto de renda. E a Câmara de Jacareí sediou a palestra Salvaguarda da Capoeira com o mestre Marco Simplício, que esteve à frente de um processo na cidade de Campinas, que transformou essa manifestação em patrimônio cultural. A ideia é trabalhar para que Jacareí siga o mesmo caminho. Veja como foi. Salvaguardar é proteger, cuidar, defender. É esse esforço que mestres, contramestres e alunos de capoeira têm feito para preservar essa manifestação, que é patrimônio cultural brasileiro desde 2008. Para saber mais como preservar a capoeira como parte da história de Jacareí, mestres, contramestres e alunos se reuniram no evento Salvaguarda da Capoeira, na Câmara Municipal no último dia 8 de abril. A organização do evento foi do contramestre José Wilson Borges de Lima, do Centro Cultural Aroeira Brasil, que aproveitou a semana de festividades de seus 30 anos de capoeira para incluir a palestra da salvaguarda na programação. Na verdade, isso aí partiu da Liga de Capoeira, e a gente está trabalhando há muito tempo junto, e a gente teve a necessidade de estar fazendo isso para os mestres da cidade. Então, eu aproveitei meus 30 anos e trouxe alguns mestres para ajudar a gente nesse processo, que é importante para estar salvar e guardar o nosso patrimônio, que são os nossos mestres. A salvaguarda nesse momento é para a gente tentar resgatar a nossa cultura de Jacareí, valorizar os mestres da cidade, muito importante isso, e é muito importante os mestres da cidade se juntar nesse momento para estar dando força para a capoeira de Jacareí. Então a Liga está aí para isso, para fortalecer a nossa capoeira da cidade de Jacareí. E o escolhido para trazer esse conhecimento para Jacareí foi o mestre Marco Simplício, que implantou a salvaguarda da capoeira em Campinas. Lá, esse resgate e preservação resultou no programa Pro Capoeira, que reuniu mestres e encontros em diversos locais do Brasil. Evoluiu para o coletivo de capoeira, virou lei e tornou esta cidade do interior paulista a primeira a ter a capoeira reconhecida como patrimônio cultural. E no movimento nós fizemos junto aos vereadores, apresentando para eles uma proposta de uma lei, onde também fosse reconhecido os detentores e as academias da capoeira em Campinas. E dentro disso, a gente conseguiu a lei, foi sancionada, fizemos o levantamento, foram 52 academias, 52 grupos em Campinas, não academia, grupos, E aí a gente, dentro disso, a prefeitura, junto com a prefeitura entregou o título e eu, o meu mestre, mestre Juvenil Gripe, mestre Ju,
o mestre Tarzan, o mestre Maia, nós fomos também reconhecidos como patrimônio, né, e detentor, né, do patrimônio da capoeira em Campinas. O trabalho evoluiu ao ponto de transformar a capoeira em patrimônio imaterial e diversas iniciativas foram implantadas. Aqui em Jacareí, mestre Simplício veio contar o caminho das pedras e dar o seu apoio. O primeiro passo já foi dado, né? Que o pessoal, o primeiro, segundo, terceiro passo já deram vários passos, né? A liga daqui de Jacareí, né? Então, os professores, os mestres, os detentores da nossa cultura, da nossa arte, eles têm já há muito tempo vem dando, né, uma boa caminhada nessa caminhada. E a gente vem aqui para a questão de estar fazendo o quê? De fortalecer, né? Porque um só é complicado, a gente sabe. E essa iniciativa local vem contando com um reforço, inclusive, de mestres que vieram de fora da cidade, como o mestre Derli Costa, do Rio de Janeiro. O processo seria ter uma reuniãozinha, né, para falar sobre as coisas antigas, né, da capoeira, para não ficar no anonimato, não morrer, né, para resguardar, né, porque a capoeira em si, na realidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, são as capoeiras que mais trabalham, né? Atrás vem Recife e Minas. Então, eu acredito que está indo de vento em popa, né? Madrinha da capoeira e presidente da Câmara de Jacareí, Lucimar Ponciano aponta que reunir os mestres e tentar salvaguardar essa cultura é ponto primordial. Isso é preciso, por conta dos mestres mesmo, né? Para não deixar morrer essa cultura. Porque a gente está vendo assim, que ela tem uma continuidade, né? Não é fácil você receber, por exemplo, uma corda de capoeira, né? Não é fácil você ser batizado na capoeira. Tem todo um regimento, uma disciplina, um conhecimento. E o legal da capoeira é que não é só você aprender a jogar capoeira, mas você também aprender a cultura da capoeira, a luta contra o racismo, contra o preconceito, e são poucos segmentos culturais que têm essa composição. Isso aí, a capoeira crescendo cada vez mais aqui na cidade de Jacareí, e ontem fez um friozinho, vocês sentiram? Sim. Tirei as blusas do armário. Eu também. E hoje já amanheceu o sol. E acho que essa semana também vai ser bem quente. Vamos conferir a previsão do tempo nesse início de semana com a Clima Tempo. Pois é, apesar desse sol aí que a Patrícia falou, as temperaturas vão estar mais baixas hoje aqui em Jacareí. O sol deve aparecer bem pouco e aquele friozinho deve prevalecer. A umidade relativa do ar fica em 73%, sem chances de chuva. A mínima fica em 14 graus e a máxima não passa dos 23. Amanhã, os termômetros vão registrar a volta do calor, como olha a Cibele fazendo previsões meteorológicas. A frente fria fica mais longe e a umidade do ar vai marcar 62%, sem chances de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima chega aos 28. Aí, Cibele, já voltando o calor que você estava desejando. Estava desejando, eu já tinha conferido, na verdade. Cibele que sai de férias, Patrícia, por isso que ela tá de olho aí ela tá vendo a meteorologia do mês todo, de maio. Por isso ela vai fazer a previsão agora, a partir de agora. Não é mais a Clima Tempo. Cibele. Estou esperando ansiosamente, eu tenho que confessar para vocês, eu estou contando as horas, aliás, para poder sair de viagem. Fala isso, o nosso público fica triste com você, Cibele. Ele acha que você não quer mais aqui estar com ele. Tenho certeza que depois de Você tem alguma viagem programada? Já tenho uma viagem programada, mas tenho certeza que depois de uma semana de viagem eu já vou estar querendo voltar já aqui pro Bom Dia Jacareí. Fotos pra gente mostrar aqui no Bom Dia Jacareí. Cibele que vai fazer muitas coisas nas suas férias secretas, a gente não pode ficar sabendo aqui agora para que os fãs não a importunem. E nos dias atuais, uma arte marcial coreana está sendo muito usada por aqueles que procuram defesa pessoal. Além de se defender, os praticantes têm participado de competições e conseguido ótimos resultados. Confira na matéria de Ícaro Leal. O Hapkido é uma das artes marciais mais comuns para aqueles que procuram por defesa pessoal. O lutador aprende uma série de habilidades físicas e emocionais para tomar decisões rápidas e precisas em situações de risco. O praticante só toma iniciativa quando existe uma ação contra ele e o intuito é sempre atacar para se defender.
Geralmente é mulheres, pessoas da área de segurança, militares, que procuram um meio para poder usar no dia a dia. Poder se defender usando armas como chave, caneta. Os militares aprenderam como algemar corretamente, né? Porque apesar de eles terem treinamento, a gente acaba usando meios um pouco mais eficazes devido à Coreia ter os treinamentos militares. Então, ajuda na autoconfiança da pessoa que está buscando essa defesa pessoal. E como o mestre disse, qualquer tipo de material ou objeto pode ser utilizado para se defender do adversário, desde uma faca do agressor ou até mesmo uma revista. Em combate, ter controle sobre o medo é fundamental. Por isso, a agressividade nas ações faz parte do controle emocional da situação e qualquer pessoa pode aprender. Nós hoje temos crianças de 5 anos e temos pessoas até 62 anos treinando com a gente. Então não tem restrição, vai tudo dentro do limite de cada um, né, buscando respeitar os limites da pessoa, e não tem restrição nenhuma, desde que a pessoa esteja saudável. E existem competições para esse esporte. Essa mesa está cheia de medalhas e troféus que foram conquistados no Hapkido. As últimas na seletiva gaúcha, que aconteceu no início de abril. Márcio Souza e José Pereira foram campeões de 3 categorias cada um. Eu não esperava isso de começo, eu esperava seguir o conceito marcial mesmo, tirando a parte de competição. Mas no meio dessa caminhada eu acabei me apaixonando pela competição e fui seguindo. E graças ao mestre Márcio, estamos aí com várias conquistas. A última conquista internacional aconteceu em março. Márcio Souza e Luiz Fernando foram campeões do Sul-Americano em defesa pessoal, competição realizada em São Paulo. Foi uma surpresa, eu tinha que aprender a virar também o condil em uma semana. Foi uma superação e a gente foi lá, dei meu melhor e a gente ganhou. Na hora eu fiquei bem nervoso quando eu cheguei, tinha um ringue lá grandão, eu olhei aquele ringue e fiquei bem nervoso na hora. Mas depois foi ficando tranquilo, eu fui vendo que foi legal. Esse campeonato foi assim, meio que surpresa para nós, a gente descobriu ele faltando 3 semanas. A gente treinou buscando um pouco do conhecimento que a gente já tinha, da experiência de outros torneios. E lá nós enfrentamos diversas modalidades de diversos estados, né? Até a nossa final foi de Roraima, né? E foi contra um pessoal do Karatê, foi uma disputa bastante difícil. E deve ser bem difícil mesmo, viu? Porque pelas imagens já dá para ter uma noção. Ah, e vale ressaltar, quem tem o interesse por esse esporte, procure sempre um professor e não tente fazer isso em casa. E a gente sempre fala para os praticantes que não utilize na rua e tudo que vê, televisão, matérias, às vezes vídeos, não procurar fazer sem o acompanhamento de um profissional. Porque a técnica ela é extremamente eficaz e ela acaba machucando. Então a gente pede para não fazer sem orientação. Procure uma academia credenciada para poder estar praticando o Hapkido. Muito importante essa dica aí, não só para praticar Hapkido, defesa pessoal, também procure sempre orientação para fazer atividades físicas, né? Muita gente se lesiona, se machuca por não seguir orientações, seguir o YouTube, essas coisas assim, acabam... Patrícia pode falar isso, que ela é praticante também, de artes marciais. Eu pratico Muay Thai, na verdade. Muito tempo já? Não, eu comecei a praticar esse ano. É bom assim para aeróbica. Vou pedir pro nosso cinegrafista entrar aqui, você dá uma demonstração. Pode ser? O Eduardo já? Não quero machucar ninguém nessa segunda-feira. Tá vendo? Vai te machucar. Dá um golpe letal. E falar em se machucar, você fique atento aí ao trânsito da cidade. Dirija de forma defensiva, fique atento à sinalização. Vamos conferir agora onde estão os radares móveis nesta segunda-feira. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Ademar Pereira de Barros, e na Rua Bom Jesus. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês e São Jorge, e também na Rua Expedicionário Armando Cavalcante.
No próximo bloco, o Bom Dia Jacareí recebe o jornalista e analista de mídias sociais da Câmara de Jacareí, Fred Cunha. Ele vai falar sobre o uso da internet no acompanhamento da vida pública do país, em especial aqui do Legislativo jacareense. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. O nosso convidado, o jornalista Fred Cunha, já está aqui. Vamos conversar agora sobre redes sociais e o seu uso pela Câmara de Jacareí, entre outras finalidades também das redes sociais. Fred, bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Obrigado, Elton. Bom dia para a Cibele, bom dia para quem nos assiste também. Bem. Fred, a gente está falando de... Você é jornalista de formação, mas você atua como analista de mídias sociais. Essa é uma área, a gente pode dizer que é uma área nova na comunicação, e o que faz um analista de mídias sociais? É uma área bem nova na comunicação. Para a gente ter uma ideia disso, aqui nas casas públicas da nossa região do Vale do Paraíba, a Câmara de Jacareí foi a primeira a abrir um cargo específico nessa área, que tem sido uma tendência da comunicação, em especial do jornalismo. É uma área que lida com, no caso da gente, o assessorado. Quem é o nosso assessorado? Aquele que a gente tem como nosso cliente. Aqui para a gente que trabalha na Câmara Municipal de Jacareí é a Câmara. Então a gente faz por meio das mídias sociais um elo entre a Câmara Municipal e aqueles que acompanham os trabalhos que acontecem aqui. Tem como se comunicar hoje um órgão público sem a utilização das redes sociais? Você acha que é possível pensar em jornalismo sem utilização de redes sociais? Eu acho sinceramente que é um caminho sem volta, porque hoje as pessoas estão muito presentes ali, a gente vê isso nas ruas, no dia a dia. Quando você vê, às vezes, pessoas caminhando com o celular na mão, tá ali acessando uma rede social. Era coisa que, se a gente for falar de 5 anos atrás, era uma realidade completamente diferente. 10 anos atrás, era ainda mais diferente. Eu estava ouvindo uma palestra esses dias de um grupo de jovens que, para eles, o celular, por exemplo, esse acesso às mídias sociais, às redes sociais, é algo que já faz parte do dia a dia deles. Então, eles já... nasceram e começaram a trabalhar e se formaram academicamente com o celular na mão, com acesso às mídias sociais. Para a gente, por exemplo, eu falo aqui com certeza por mim, pela Cibele e por você, a gente fez uma faculdade sem celular. A gente não tinha ainda celular. Eu fui ter o meu primeiro celular quando eu tinha 19 anos, que eu estava ali já fazendo a faculdade, só que era aquele celular que no máximo, o único entretenimento que ele tinha era aquele joguinho da cobrinha, lembra? Que ia pegando eu sou mais novo que vocês, o quadradinho. Eu já comecei na era do Facebook. Não é. Eu não lembro. E aí, assim, se você for analisar, hoje em dia, essa realidade não é mais real. É impossível você chegar para a geração de hoje e falar, se comunique com o cliente por meio de uma carta, ou ligue, até o 0800, hoje é um negócio que está caindo em desuso, porque a gente tem uma facilidade de acesso por meio da rede social, que, respondendo a sua pergunta, não dá mais para se comunicar, não tendo também esse acesso. Tem outros meios de comunicação, mas esse é um meio de comunicação que é um caminho sem volta. Fred, e numa época que a gente está vendo tantos escândalos na área da política, a política está tão desacreditada, tem como as redes sociais serem reativas nesse sentido, assim, delas provocarem a credibilidade, provocarem o leitor para que venham, procurem as notícias corretas? Como que as mídias sociais podem reagir nesse sentido? Hoje tem o lado bom e o lado ruim dessa história, né? O lado bom é que as pessoas elas podem reagir, sim, elas podem mostrar a sua indignação. Hoje é mais fácil delas se expressarem. Isso nem sempre a gente vê um nível de expressão correto, principalmente por parte daqueles que deveriam informar, que às vezes informam incorretamente e acabam propagando uma informação que é um desserviço, na verdade, mas para a população em geral, a gente tem hoje um meio de se indignar. A gente tem um meio de gritar e ser ouvido. A gente tem um meio de entrar em contato com um político que a gente acreditava e que de repente se decepcionou, ou um político que está envolvido em algum esquema de corrupção, e mostrar ali a nossa indignação e levar um certo incômodo. Você pode imaginar que na história a gente tem corrupção há bastante tempo na nossa política, na nossa sociedade. E se você imaginar que um político, vamos pegar esse mesmo tempo que eu acabei de estar aqui, de 10 anos atrás, que estava envolvido no esquema de corrupção, de repente até sendo investigado nesse esquema,
A população muitas vezes nem ficava sabendo, e quando ficava sabendo, o único meio que tinha de se indignar era na hora de votar, de dizer, não vou mais votar nessa pessoa, se envolveu no esquema. Hoje a gente consegue ali, a gente fica sabendo agora que o político que a gente confiava, que de repente a gente realmente investiu o nosso voto de confiança nele, está envolvido em algum problema, em algum esquema, a gente já consegue entrar em contato ali com a assessoria, com o próprio político por meio de uma rede social, por meio de um WhatsApp, muitas vezes, que é hoje mais acessível você ter contato com essa parcela da sociedade que se torna representante público por conta dessa facilidade de acesso. Então a gente consegue se indignar hoje com um pouco mais de facilidade, a gente consegue falar e ser ouvido, a gente consegue levar um incômodo àqueles que antes ficavam ali quietinhos, mais ilesos a esse tipo de indignação da sociedade. E do outro lado, o político também consegue se manifestar mais. Sem dúvida. A gente vê o João Dória fazendo um grande uso, a gente aqui em Jacareí, a gente tem o caso de um dos vereadores que também faz um grande uso das redes sociais e tem alcançado muita gente através disso. O prefeito Isaías também sempre faz vídeos, né, no Facebook, comunicando os seus atos ou comentando coisas da administração. Ou seja, você não precisa mais esperar que um jornal informe aquilo que você está fazendo, ou que um veículo por exemplo, uma televisão se interesse pelo assunto que você está ali tratando na tua gestão pública. Você consegue hoje, por meio de uma live no Facebook, por meio de uma foto, ou daqueles vídeos mais curtinhos do Instagram, fazer uma gravação você mesmo ali, usando um braço, você grava, você expressa ali, contando você mesmo, sem esse meio de comunicação que leva a informação à sociedade. Hoje a gente consegue gerar isso daí com mais facilidade. É o que eu falei, tem lado bom e lado ruim nessa história. Tanto para o político quanto para a sociedade, mas aquele que sabe fazer bom uso, sem exagerar, sem também só tratar daquela informação que convém, e aí na hora de falar, repercutir aquela informação que é um pouquinho mais polêmica ou mais negativa, aí o político ou o representante público ele fica quieto, se esconde. Não sendo assim, é positivo. Se você souber tratar e fazer daquilo realmente um meio de comunicação entre você e aqueles a quem você presta o seu serviço, eu acho extremamente positivo. A gente vai dar um tempinho aqui na nossa conversa com o analista de comunicação, com o analista de comunicação, com o analista de mídias sociais, que também é um analista de comunicação. Vamos interromper aqui a nossa conversa um pouquinho, porque quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho deve prestar atenção agora a essas vagas que estão disponíveis hoje no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Muito bem, o PAT de Jacareí oferece uma vaga para auxiliar de produção. Essa é uma vaga para pessoa portadora de deficiência. Também temos 5 vagas para empacotador, também vagas para pessoas com deficiência. Uma vaga para instalador de som e acessórios de veículos. E uma vaga para mecânico de empilhadeira. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, ali perto do Colégio Silva Prado, o Sene. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, já no horário ampliado. Antes estava funcionando até as 2 da tarde, mas agora a prefeitura voltou o horário normal de atendimento, então o PAT um pouquinho mais cedo, até as 4h30 da tarde. Fred, a gente estava falando de informação, né, das redes sociais. Outro dia eu vi uma pesquisa, provavelmente eu vi numa rede social, que as pessoas, quase 70% das pessoas já se informam, chegam até as informações por meio do Facebook. Vê um link, alguém compartilha um link de um site de notícias, já tem diminuído muito o fluxo direto das pessoas que abrem o site de notícias e vão lá. Elas acabam chegando nas notícias por meio desses compartilhamentos. Isso é uma mudança na forma como a gente busca a informação, como a informação chega até nós. Você acha que o serviço público, por exemplo, a Câmara Municipal de Jacareí, ela também hoje se comunica mais com as pessoas? A gente vê aqui na TV Câmara, a gente tem às vezes parece que tem mais acesso no vídeo do YouTube, tem mais repercussão do que no próprio programa ao vivo. É uma impressão que a gente tem, teria que fazer uma pesquisa, enfim. Mas você tem essa impressão também? Eu não tenho essa impressão, não tenho dúvida, na verdade, disso daí. Hoje a rede social, ela repercute todos os trabalhos que a gente faz aqui. Eu ia usar exatamente esse exemplo que você antecipou. Por exemplo, a gente está aqui agora ao vivo no telejornal Bom Dia Jacareí, que você e a Cibele apresentam toda manhã.
Depois, mais ou menos umas 2 horas depois, pelo processo de edição do vídeo e tal, a gente posta ele no YouTube. Ele vai para o nosso canal do YouTube, que até fazendo o nosso comercial aqui, que vocês fazem todo dia no fim do jornal, é youtube.com/TV Câmara Jacareí. Ele fica postado lá, e aí ele fica à disposição de quem quiser assistir na hora que quiser assistir. E lá a gente consegue ter essa impressão. Lá a gente consegue ter mais do que essa impressão, essa constatação de que ali as pessoas conseguem interagir, dar sugestão, participar, dar uma opinião, por vezes fazem crítica. Ali a gente consegue ter esse canal mais direto com quem assiste, vocês, com quem assiste a TV Câmara. Você tem muito essa impressão por trabalhar diretamente com a TV, Elton? A gente tem uma página do Facebook específica da TV Câmara Jacareí, então, por exemplo, Bom Dia, os programas, hoje à noite estreia uma edição do Contraplano. Ontem, domingo, estreou uma edição do Gente em Destaque. Terça-feira estreia o TV Câmara Entrevista. E ele passa na TV, na tela da TV, num horário específico ali nos nossos canais da TV Câmara, mas depois eles ficam lá, à disposição de quem quiser assistir no canal do YouTube, e a gente coloca também para fazer mais um movimento desses vídeos, desses programas, na nossa página da TV Câmara no Facebook. E ali a gente consegue ter um número de alcance também, ali a gente consegue ter os cliques, as curtidas, o engajamento das pessoas, compartilhamento. Tem gente que vai direto no YouTube, comenta o vídeo, fazendo um elogio, dando uma sugestão. Você recebe bastante sugestão na nossa dinâmica de trabalho aqui, quando a gente recebe uma mensagem por inbox, por exemplo, da página do Facebook. Essa mensagem geralmente é encaminhada para você, que é o gerente de programação da TV, e aí você retroalimenta isso, conversando com a população, com aquele que deu a sugestão. Então ali a gente consegue palpar essa impressão que você cita, porque a gente tem esse contato, esse vai e vem com a população. Aí, por exemplo, a Cibele é analista de comunicação aqui da Câmara de Jacareí, faz o que a gente chama de releases, né, que são os textos informativos dos eventos que acontecem aqui na Câmara, da sessão ordinária que acontece na quarta-feira, por exemplo. Aí esse release, além de ser enviado para a imprensa, ele é postado no nosso site. E aí a gente tem um número de acessos ali no site, no release. Aí o que a gente faz? A gente pega esse material e compartilha também na página da Câmara no Facebook. E aí a gente vê uma impressão nítida que quando esse material é compartilhado na página da Câmara no Facebook, ele ganha um número maior de repercussão, de acesso, porque a gente está ali fazendo esse movimento de rede social com o material que é produzido aqui pela TV, pela assessoria de comunicação da Câmara, e esse ciclo de trabalho que a gente faz, esse movimento de comunicação, ele ganha uma potencialidade muito grande quando ele passa pelas redes sociais. Então, hoje, na verdade, é mais do que uma impressão, é uma constatação essa necessidade. E quem que é o perfil? Dá pra gente ter uma ideia do perfil de quem que segue a Câmara Municipal pelo Dá Facebook? para ter assim, por exemplo, um perfil geográfico, é até evidente isso, a gente tem a maioria aqui de Jacareí. A gente tem acesso de gente que mora fora daqui, a gente recebe mensagem, até hoje eu estava vendo uma mensagem de um engenheiro que disse que foi nascido e criado aqui em Jacareí, hoje mora, se não me engano, em Portugal. E ele disse que por meio da página da Câmara ele consegue acompanhar as informações do que acontece aqui em Jacareí. Eu achei interessante isso, estava até respondendo antes de vir para cá para o estúdio participar do programa com vocês, essa pessoa. Um engenheiro, acho que é Carlos o nome dele, se estiver acompanhando a gente ou se assistir ao programa depois, a gente deixa um abraço que você continue acompanhando por meio das nossas redes sociais, consegue informações da cidade. Ele disse que sempre gostou de acompanhar a política local e que hoje o principal canal que ele acompanha para se informar sobre a política local é a página do Facebook da Câmara. Fiquei até feliz com isso daí. Em termos assim, de idades, a gente consegue ter uma noção? Consegue. Eu não tenho esse número assim de cabeça, que a gente faz um levantamento sempre, todo fechamento de mês, eu faço lá uma planilha que a gente fecha ali para fazer o balanço de quantas postagens a gente fez naquele mês. Então a gente faz geralmente de 100 a 200 postagens por mês. Aí essa postagem a gente pega o número de alcance, quantas pessoas foram alcançadas com essa postagem. Quando a gente começou o trabalho aqui na Câmara, nessa área específica de analista de mídias sociais, a gente tinha um alcance na casa dos 20 mil, das 20 mil pessoas por mês. Hoje a gente está com quase 80 mil. A gente está avançando, uma média ali
mensal, se for pegar por esses 3 meses que a gente já fechou, do ano de 2007, dá uma média ali entre 60 e 80 mil de alcance de pessoas por mês na página só da Câmara. E aí a gente tem a página da TV Câmara também, que também tem bastante repercussão, porque ali a gente tem programas como, por exemplo, Gente em Destaque, que sempre traz alguém aqui da cidade, alguma personalidade ou alguém que teve um envolvimento com a história da cidade e que isso desperta o interesse das pessoas em ver o que aquela pessoa tem a dizer, a contar, o contraplano que traz mais da área cultural aqui da nossa cidade, TV Câmara Entrevista, que sempre repercute algum tema do momento, com especialistas. A gente tem um alcance hoje, isso não é para deixar vocês aqui metidos, viu, Cibele e Elton? Mas você tá acabando fazendo propaganda da TV Câmara, aqui da Câmara Municipal, não foi intencional, viu, Pois pessoal? Mas o telejornal Bom Dia Jacareí hoje é nítido que ele é um campeão de acesso também, seja no YouTube. De férias, isso aí vai, ó. Vai cair, vai despencar. Acho que vai aumentar. A gente precisa cancelar essas férias da Cibele. Vai aumentar então. a audiência. Que a pessoa simpática aqui é a Cibele. Fred, o portal E-Democracia, lá do governo federal, da Câmara Federal, apresentou novidades que permitem participação social e interação dos cidadãos com os deputados. Vamos conferir na matéria da Rede Legislativa. O portal E-Democracia está de cara nova e muito mais eficiente. Qualquer pessoa pode enviar perguntas aos deputados e até sugestões sobre projetos de lei e os diferentes temas em discussão na Câmara dos Deputados. O novo formato é resultado de um esforço para melhorar a interatividade. O acesso pode ser feito até por aparelhos celulares. De acordo com a diretora-geral adjunta da Câmara, o portal recebeu várias sugestões dos internautas para garantir a interação desejada pelo público. Ela conta que o E-Democracia se tornou referência para os parlamentos de todo o mundo. Qualquer cidadão pode acompanhar a elaboração dos projetos de lei e propor mudanças em cada dispositivo. Além de inovadora, a ferramenta é democrática. Permite a participação do cidadão dentro do processo legislativo, ainda quando os projetos de lei, as proposições legislativas ainda estão sendo assim, discutidas nas comissões. E também o cidadão pode estar interagindo com o relator das proposições, o que facilita para o parlamentar também a sua decisão, ou seja, o processo decisório do parlamentar conta com esse apoio também, mais uma vez, do cidadão. O representante do povo brasileiro tem uma oportunidade de ter um contato mais próximo com aquele cidadão interessado naquela matéria, naquele projeto que ele ou que a casa está discutindo. Outra novidade é o Fórum de Debates Expressão. Por meio dele, é possível interagir à distância com debatedores e deputados que participarem de uma audiência pública. O internauta pode enviar perguntas e comentários a respeito dos vários assuntos debatidos nas comissões. A ferramenta já foi testada e deu certo. Agora o cidadão pode diretamente participar dessas discussões, já podia antes, só que agora de maneira mais facilitada, seja discutindo, apresentando ideias e argumentos, seja apresentando perguntas para os deputados ou para os convidados que estarão lá, os especialistas. Muito legal esse programa que o E-Democracia, o site, disponibiliza, aliás, para todas as câmaras municipais, inclusive, poderem usar. Fred, a gente tem aqui também no nosso site o Vota Cidadão. O que é? Eu queria que você explicasse para o nosso público o que é o Vota Cidadão e a importância do nosso pessoal, do público de Jacareí, poder participar ativamente, aliás, das discussões que acontecem aqui no plenário toda quarta-feira. Legal. O Voto Cidadão é uma ferramenta que foi implementada no site da Câmara mais para o final de 2014. Tá, desde então ela está disponível no site. Aliás, foi iniciativa do pessoal do Câmara Jovem. Foi uma proposta, né, dos jovens que participaram daquele ano desse projeto do Câmara Jovem e que se materializou no nosso site. O Vota Cidadão, o que a gente faz lá? A gente disponibiliza os projetos dos vereadores da Câmara de Jacareí que já estão aptos para serem votados no plenário. Já passaram pelas comissões, já tem o parecer jurídico, já tem o parecer das comissões, e aí quando tem esse parecer das comissões e ele recebe lá o selo de que está apto a ser votado, que está apto a ir para o plenário para ser votado naquelas sessões que a gente tem aqui em Jacareí toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, ele vai para o Vota Cidadão. E aí ele fica lá, fica à disposição da população até que ele seja aprovado ou seja rejeitado.
E aí a gente coloca lá sempre uma imagem alusiva ao projeto, a gente coloca uma descrição, uma breve descrição do que é o projeto. E o que eu acho mais interessante é que você fica ali sabendo quem é o autor do projeto, o vereador ou a vereadora que propôs esse projeto de lei, e fica ali também o arquivo em PDF com a íntegra do projeto. Então, se você quiser acessar para ler, às vezes é uma linguagem mais técnica, e até por isso que a gente põe a breve descrição ali, mas se você acessar, até uma dica, abre a íntegra do projeto ali, o PDF, e vai na justificativa. Na justificativa é sempre mais fácil de entender o que um projeto se propõe a trazer para a população. Então, você acessando ali, aí você se inteira do projeto, você vê o vereador ou vereadora que propôs tal projeto, e aí ao se cadastrar na ferramenta, no Vota Cidadão, e é fácil demais cadastrar, é só entrar ali com o e-mail, aí você vai receber uma senha para você poder concluir esse registro no teu e-mail que você colocou ali. Então é um meio também das pessoas não só entrarem, votarem e saírem, você faz esse cadastro, até para que cada pessoa possa participar com um voto em cada projeto, para a gente não ter um superdimensionamento ali de votos também. Ah, eu gosto do vereador tal, então vou ali e fica votando só. Que é uma coisa que não é a proposta, né? Não é a isso que a gente quer se prestar. E aí a pessoa, ao se inteirar do projeto, ela pode manifestar a sua opinião votando sim ou não, e mais do que isso, ela pode comentar. Então tem bastante gente também que comenta, dizendo que eu acho o projeto bom, mas poderia ter isso também. Eu acho isso super interessante. Ou a pessoa que elogia, que fica satisfeita com o projeto, ou, claro, também a gente está aberto a isso, a pessoa que critica, que entende que tal projeto não tem ou relevância na visão dela, ou que é um projeto inócuo. E você acha que essas votações que a população dá podem influenciar, tem influenciado nas votações que acontecem aqui na sessão? Eu acho que deveria. Assim, às vezes eu me coloco no papel de um representante público. Eu teria esse cuidado em olhar a manifestação da população e procurar entender também. Vocês sabem que ano passado a gente passou por uma situação aqui, a partir do Vota Cidadão, ano passado ou retrasado, se não me engano, em relação a projeto de nome de rua, que é sempre um projeto polêmico, a população sempre critica bastante. Às vezes um vereador ele entra com, e eu pelo menos não estou aqui para defender ou para atacar esse ou aquele, mas às vezes um vereador ou uma vereadora entra com projetos de lei que são super interessantes e entra com um projeto de nome de rua. E o projeto de nome de rua é um projeto que é necessário. Porque tem ali uma rua de um novo loteamento, a rua ganha números, rua 1, rua 2, rua 3, e aí o vereador é aquele que tem a incumbência de dar um nome de rua. E aí é claro que a discussão é que é sempre interessante dar o nome de rua de alguém que participou da vida da cidade, do município, da história do município. E aí os vereadores, eles têm como obrigação também nomear as ruas. Só que aí começou um movimento em rede social disso, que os vereadores eles estavam trabalhando para dar nome de rua, e que o vereador não passa disso, de um representante que serve para dar nome de rua e tal. E aí começaram alguns comentários ali no Vota Cidadão nesse sentido. Tinha lá uma série de projetos, aí as pessoas paravam naquele que nomeava determinada rua e criticavam aquele projeto. E aí a gente começou a trabalhar, inclusive junto à TV Câmara, no sentido de explicar que essa não é um jeito do vereador ganhar algum nível de popularidade, então é uma obrigação dos vereadores. Eu não posso ir dar o nome de uma rua. Assim, eu gostaria que essa rua se chamasse tal. Ok, Fred quer que chame, vai chamar. Não, porque eu não sou vereador. Quem tem essa obrigação no município é um vereador. A gente pode indicar para um vereador, mas quem apresenta esse tipo de projeto são eles, os representantes. E aí a gente fez essa campanha de elucidar esse fato, que é o vereador que nomeia uma rua, tal. É claro que a questão de exagero ou não exagero aí é com eles, não é com a gente, mas a gente fez a campanha de explicar. E aí muitas pessoas que estavam criticando foram se manifestar também que não sabiam disso. Então a gente tem esse papel de, por meio de uma ferramenta dessa, mostrar algumas coisas que às vezes passam batidas no conhecimento da população. O Vota Cidadão tem sido uma ferramenta assim, que a gente escancara os projetos, então a população tem abertura total para ir conhecer, se manifestar a favor ou contrariamente a determinado tipo de projeto. A gente tem no site da Câmara também uma ferramenta interessante que chama Fiscaliza Jacareí,
que é uma ferramenta que é gerida pelo Departamento de Estatísticas aqui da Câmara, que tem ali dados da área de saúde, educação, transportes, assistência social, todas as áreas que envolvem a vida de um município. Ela está ali compilada nessa ferramenta Fiscaliza Jacareí, que é uma ferramenta relativamente nova também. A gente tem um site que a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer mudar, deixar melhor usualmente, visualmente, mas a gente já tem à disposição ferramentas que outras câmaras ainda não conseguiram ter. E isso eu acho interessante aqui no nosso dia a dia. Só que é para a população acompanhar, a população seguir, a população acessar, a população criticar, dar sugestão e tal, senão a gente fica ali trabalhando, e o porquê de ser disso daqui acontecer, que é levar informação à população, não acontece se a população não acessar. Fred, a gente tem muita tecnologia disponível hoje, né? Os celulares, é muito fácil essa interação entre as pessoas, essa comunicação, né? Não vou entrar no mérito que tipo de comunicação está acontecendo, o valor desse conteúdo, mas está muito mais fácil fazer as informações circularem, né, pela tecnologia que a gente tem disponível. Você acha que, por exemplo, quando a gente fala da Câmara de Jacareí, tudo, tem lá o portal Transparência, todos os programas da TV Câmara, as sessões são transmitidas pelo site, quer dizer, a disponibilidade da informação é muito grande, a informação está disponível. Você acha que isso, as pessoas estão sabendo utilizar essas ferramentas, isso está gerando um engajamento maior da população? Agora falando em termos gerais, na vida pública, acho que ou são apenas as ferramentas e a gente ainda precisa se apropriar delas? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que está havendo um engajamento maior, assim, sem sombra de dúvida. As pessoas estão tendo essa facilidade maior, então principalmente quando acontece alguma coisa que é do interesse desse ou daquele, esse ou aquele acompanha a sessão, no caso aqui da Câmara de Jacareí. Mas eu não tenho dúvida que essa apropriação ela ainda precisa acontecer de uma maneira mais efetiva. E aí, o Elton, Cibele, quem nos assiste, aqui acontecem os trabalhos da Câmara de Jacareí. Aqui se passam as decisões da cidade. Aqui se passam os projetos de lei que, por vezes, mudam o dia a dia de quem vive aqui em Jacareí. Na Câmara de Jacareí acontece isso, nas outras câmaras acontecem essas situações relacionadas às outras cidades. Ou seja, é importante. Só que aí eu vou voltar numa outra questão que a Cibele levantou há alguns minutos, que hoje a política está muito desacreditada. Então é difícil também você fazer esse trabalho e dizer, eu chegar aqui e dizer que a população tem o dever de acompanhar os trabalhos. Eu acho que sim, eu procuro acompanhar, e não só por trabalhar aqui. Sim, eu sempre gostei de acompanhar, eu sempre gostei de elogiar quando cabe o elogio, de criticar quando cabe a crítica. Os representantes políticos com quem eu tenho contato, os representantes políticos que se envolvem no meu dia a dia, da minha cidade, de onde eu vivo, do que eu faço, da minha área de atuação. Mas hoje há um descrédito grande em relação à política, eu acho que isso também dificulta, nesse momento, essa apropriação. As pessoas estão mais propensas a criticar, e muitas vezes criticar por criticar, do que acompanhar de fato. Eu acho que seria tão válido, tão produtivo, por exemplo, a população de Jacareí, que é com quem a gente conversa agora, acompanhar o trabalho dos vereadores e acompanhar de perto e deixar claro que, eu estou acompanhando, eu estou de olho, eu estou te vendo no que você está propondo, eu estou acompanhando os seus gastos, eu estou acompanhando o que vocês estão fazendo aí na Câmara, o que vocês fazem em meio à sociedade. Eu acho que isso seria algo extremamente positivo para a população, para o representante público, para a gente da comunicação, seria proveitoso para a cidade como um todo. Tudo bem. Vou dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo. A nossa equipe saiu às ruas para perguntar para as pessoas como elas usam a internet para se informar sobre o trabalho dos vereadores e se as redes sociais facilitam a fiscalização dos nossos políticos. Acompanhe. Você costuma acompanhar os acontecimentos na esfera política, seja no poder executivo, legislativo? A gente acompanha algumas coisas, né, que de vez em quando aparece na mídia, mas nem tanto, para não ficar muito estressado também, que se acompanhar demais estressa muito. Falar bem a verdade, assim, eu acompanho pouco, né? Eu estou meio desacreditado da política, então acaba que parece que tudo está sendo a mesma coisa, então eu acompanho pouco o trabalho. É difícil de acompanhar, para falar a verdade.
mas eu acompanho muitas páginas no jornal do nosso Jacareí, o Diário de Jacareí também. Às vezes eu fico sabendo de alguma reunião que tem na Câmara lá, às vezes quando eu posso dar um tempo eu vou lá também presenciar alguns debates que eles fazem lá na casa, mas é muito pouco que eu acompanho. Só pela televisão mesmo, pela TV Câmara de Jacareí. Não que eu não tenho acesso à TV Câmara, né? Algumas coisas eu acompanho sim. Eu assisto muito a TV, né, jornal. Não costumo acompanhar não. O senhor acha que a internet ela é uma boa ferramenta para fiscalização desses meios políticos? Eu não sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que sim, eu não acho bem não, que seja não. Né? Você acha que a internet é uma boa ferramenta para as pessoas poderem se informar mais sobre essas questões políticas? Com certeza. Eu acho que hoje já tem, né, vários sites, várias plataformas que, né, mostram o trabalho, mostram números, né, do que eles fazem. Então, eu acho que é bom para a gente estar acompanhando. Com certeza. Até porque na internet você pode averiguar mais a notícia, né? Ver quem está informando ali, saber mais. A internet está ali para isso. Se alguém te dá uma informação, você vai buscar se ela é verdadeira ou não. Por um meio de mídia, de televisiva, assim. Às vezes você não sabe o conteúdo dela, você só acredita que eles estão passando a mensagem já para você. Talvez não. Porque muita gente não tem acesso assim, né? Não tem entendimento, não sabem lidar com a internet. Já a televisão, quanto criança, quanto adulto, né? Quanto os senhores de idade mais velhos, consegue ter esse entendimento. Com certeza, a gente está acompanhando direto a TV Câmara, né? Mas é pela internet, né? Pela televisão não. Facilita bastante porque nós também fiscalizamos, né, na internet, então facilita bastante sim. Ajuda bastante, né? É uma forma de você conseguir conseguir observar mais de perto, né? Sai bastante coisa na internet, ajuda bem. Fred Cunha. Muita gente falou que acompanha pela internet, outros falam que acompanham pela TV, outros falam que não acham que esse seja um meio de se acompanhar a vida política na cidade. O que você acha sobre isso? Eu acho que hoje a gente tem que disponibilizar todo tipo de ferramenta que a gente tem. Eu faço um comparativo, às vezes, em aula, falando dessa questão, que assim, a gente tem que procurar fazer o melhor possível em relação ao material que a gente tem. Nós trabalhamos para a Câmara Municipal de Jacareí. Então a gente tem eu por meio das redes sociais, a Cibele por meio da comunicação, o Elton por meio da TV e toda a equipe que é envolvida nisso, a gente tem que procurar colocar à disposição todo o material e toda a informação possível. Agora, se as pessoas vão acessar, a gente não consegue ter esse controle. A gente tenta, de todas as formas, divulgar, aproximar a população. A gente faz o nosso trabalho em relação a isso daí. Agora, assim, é como a comparação que eu faço, na verdade, é como você fazer um almoço. Aí você faz o melhor almoço possível, temperado, deixa ali quentinho sobre a mesa, à disposição de quem quer vir e participar desse almoço. Aí você coloca ali, convida as pessoas a virem, mas você não sabe se elas vêm. Não tem como você pegar e obrigar a pessoa a sentar-se à mesa e comer a comida que está ali. O seu papel já que você é o responsável em disponibilizar essa refeição, fazer a melhor refeição possível, convidar as pessoas e deixar ali a refeição à disposição. Agora, se a pessoa vai sentar e vai comer, aí vai depender dela. Agora, eu achei interessante esses depoimentos que a gente assistiu, que realmente tem essas três linhas. Tem aqueles que não acompanham mesmo, e é um direito da pessoa. A pessoa fala para você assim, você trabalha na Câmara, na comunicação da Câmara, eu não acompanho e não tenho interesse em acompanhar. Você pode até conversar, trabalhar, mostrar a importância desse acompanhamento, mostrar a importância da participação da população em relação aos trabalhos que acontecem aqui, mas se a pessoa numa instância final chega para você e fala, mas eu não tenho interesse, então você conclui ali o seu trabalho. Agora, tem aqueles que acompanham pela TV, eu acho interessantíssimo acompanhar também o dia a dia da TV, o dia de sessão. Eu acho que a TV Câmara de Jacareí faz algo interessante também, que é reprisar, por exemplo, a sessão ordinária, que é o que acontece de mais importante aqui no dia a dia da Câmara e que passa pela programação da TV. É sempre reprisado, as sessões solenes também, mas a sessão ordinária, que é quando os vereadores se manifestam em relação àquilo que eles querem dizer, é quando os projetos são debatidos e votados, é quando são levantadas questões relacionadas à fiscalização do Poder Executivo, passa ali na quarta-feira. E acontece muito isso da crítica de que, mas é quarta-feira durante o dia.
Só que se você quer acompanhar pela TV, você vai ter todos os outros dias em alguma hora diferente do dia, à noite, às vezes passa até de madrugada para contemplar esse público também que acompanha, só consegue acessar a TV de madrugada, passa de manhã, passa no fim da tarde e tal, a sessão. Então a gente tem essa reprise. Ah, mas eu não consigo, eu não quero assistir pela TV, que é o caso ali. A gente ouviu mais de um depoimento de pessoas que falaram que acompanham pela internet. A internet é ainda mais fácil, porque se você entrar agora para assistir a primeira sessão ordinária de 2017, que aconteceu na primeira quarta-feira de fevereiro desse ano, tá lá. No YouTube, tá lá no site da Câmara, você pode... Ah, mas eu quero saber só do projeto A, eu não quero assistir a sessão inteira. Está lá, cortado, disponível. Não, mas eu não quero assistir a sessão nem o projeto, eu quero ouvir o que o vereador ou que a vereadora, especificamente esse ou essa, falou. Tá lá, a gente coloca à disposição do jeito mais fácil para ser acessado. As notícias, os dados relativos a gastos da Câmara, a gestão do dinheiro que se passa por aqui também, ao que está sendo feito em relação à fiscalização do Poder Executivo, o que se passa nas sessões legislativas da nossa Câmara, está tudo lá, está à disposição. Se as pessoas vão acessar, aí é algo que a gente coloca à disposição, a gente incentiva, a gente divulga, a gente lança a mão das redes sociais, páginas do Facebook para a Câmara, para a TV Câmara, a gente tem o site, a gente tem o canal do YouTube, ou seja, está lá disponível e a gente impulsiona as pessoas a acompanharem. Agora, se todo mundo vai acompanhar, todo mundo acompanhar é algo utópico, sempre vai ter uma parcela que não vai querer acompanhar. Mas quem quiser acompanhar, a pessoa que chegar e falar para a gente assim, eu gostaria de assistir a segunda sessão, mas vocês não disponibilizam, apontaria uma falha grave da gente. E essa falha não existe. Essa falha a gente procura ao máximo evitar, porque está lá à disposição. Agora a gente conta com o acesso e o acompanhamento das pessoas também. Fred, saindo um pouco das redes sociais aqui da Câmara Municipal, você também é professor universitário, trabalhou muito tempo em redação, hoje está mais nessa área das redes sociais. Quer dizer, você conhece os dois universos do jornalismo. Muitas pessoas falam que as redes sociais, elas também são muito superficiais, não só no tipo de relacionamento em que a gente está... Os críticos falam isso, né? Que a gente está desenvolvendo relações pessoais superficiais, do mesmo jeito que a gente se conecta com muita facilidade, também a gente se desconecta com muita facilidade. E a gente tem uma produção hoje de informações que estão nas redes sociais. Como é que você vê isso do ponto de vista assim, da sociedade, da informação e da atividade jornalística? O jornalismo está morrendo, Fred? Você falou da questão de redação. Sei que você vai ficar puto com essa pergunta, porque eu sempre falo isso com você, mas eu gostaria que você falasse o que você pensa sobre isso, né? O jornalismo está morrendo com as redes sociais? Não, você falou dessa questão da redação, até me lembrei aqui, saudosamente, claro, mas quando eu trabalhei numa redação, eu comecei a trabalhar numa redação mesmo, de jornal, que você chegava e tinha aquele monte de jornalista lá, aquela gritaria de redação. Quem assistiu o filme Spotlight tem essa noção de como funciona uma redação, telefone tocando, um atendendo aqui, outro gritando ali, outro correndo para cobrir determinado assunto, aquela correria toda. E quando eu trabalhei em redação, eu lembro que tinha uma enciclopédia no meio da redação com vários assuntos, e ali você pesquisava, tinha uma enciclopédia e ao lado dela um dicionário. Uma Barça. Assim. Uma Barça e um dicionário. Então, às vezes, você precisava recorrer a uma pesquisa, você ia naquela enciclopédia e ficava ali alguns minutos. Era engraçado que, às vezes, você estava ali fazendo a sua pesquisa, tinha um colega atrás esperando, meio que na fila, assim, falou, eu também preciso achar tal palavra aí, eu preciso entender tal assunto. E a coisa que hoje, cada um está ali, inimaginável, completamente. Nós nem estamos falando de 10, 15 anos. A gente está falando de 15 anos. E aí, uma outra realidade é que chegou o computador com acesso à internet lá na redação, quando eu trabalhava lá. Chegaram dois polos que colocaram no canto da redação. E tinha acesso ao Google. Então, quando você... Aí foi extinto ali a enciclopédia. A coitada da enciclopédia, ela ficou aberta. Igual a Bíblia na redação ali, que fica aberta. Salmo 91. No Salmo 91 e ninguém mais mexe. E aí ficou aberta ali e as pessoas iam. E era engraçado que quando eu entrei no jornal, foi questão de menos de um ano, chegou
esse computador lá com acesso à internet, a gente fazia as pesquisas lá e um colega jornalista, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa assim, curvado no computador ali, entretido com a minha pesquisa, e um colega veio e bateu na minha cadeira e falou assim, você é mais novo do que eu aqui, sai que eu quero usar. E eu tive que sair. E hoje é inimaginável, hoje se você falar pra gente aqui agora, você faz uma pesquisa de um assunto, você de outro, eu outro, a gente passa a mão no celular com uma facilidade tremenda. A gente tem aqui, está até acompanhando o programa com a gente, o Júnior, que trabalha com a gente na comunicação, tem uma facilidade tremenda também de trabalhar com essas questões de internet. Gênio da internet. É um gênio da internet, porque tem essa facilidade ali, está se formando já nessa geração que está se formando com esse acesso. Das redes sociais. Ele e acompanha, a gente acompanha o Júnior nas redes sociais também, é engraçadíssimo, usa do humor, essa é outra característica também. Agora sim, a tua pergunta, a gente corre, sem dúvida alguma, esse risco de trazer uma superficialidade para os relacionamentos ali, porque você não tem esse contato pessoal, é mais difícil você lidar com um problema pessoalmente com alguém do que com uma rede social, que você consegue trabalhar com uma liquidez muito maior de não gosto mais, não quero mais, e aí você fica por ali num relacionamento de amizade, num relacionamento afetivo, num relacionamento profissional. A gente é superficial, inclusive, muitas vezes no acompanhamento de informações. A gente lê parte de alguma informação e a gente sai gritando aquilo como se fosse uma verdade. Isso é algo bastante característico das redes sociais. Até se você for pegar esse passado em relação à informação, a jornalismo, a gente tinha aquela obrigação da apuração, de pesquisar, de publicar quando tem certeza. Se não conseguiu tal entrevista, então segura a matéria. Você só vai publicar essa informação quando tiver o depoimento de quem está sendo tratado ali na informação. Você não vai publicar sem que a pessoa tenha exerça o direito dela de se manifestar. Isso hoje, de certa forma, ficou pelo caminho e vem ficando pelo caminho, sim, só que na mão também de quem não é bom profissional, porque você comentou, eu dou aula em faculdade de comunicação e em especial para a faculdade de jornalismo, a gente bate muito nesse martelo de que a informação ela deve ser tratada com extrema seriedade, senão não há porquê de ser da profissão do jornalista. Então, assim, mesmo que você tenha ali nas tuas costas aquela pressão da rapidez por conta da internet, não negligencie a boa apuração. Não publique algo que você acha que publique aquilo que você tem certeza. Mas eu preciso ouvir tal pessoa antes de publicar. Então, primeiro ouça tal pessoa antes de publicar. Isso, infelizmente, está se perdendo muito com as redes sociais, mas é algo que a nossa profissão, ela deve lutar para manter essa bandeira de pé, da boa apuração, da responsabilidade. E eu acho que mais do que nunca, nesse sentido, o jornalismo está vivo. Ele não morreu e, na minha opinião, não vai... Eu não tenho essa opinião assim, mais pesada de que o jornalismo morreu ou vai morrer por conta disso. Eu acho que se a gente conseguir se reinventar, e a gente está vendo bastante coisa boa nesse sentido, a gente consegue fazer o jornalismo mais vivo do que nunca. Na semana passada, inclusive, onde eu dou aula, a gente recebeu um grupo, um coletivo de jovens mesmo, assim, que saíram de um outro coletivo da área cultural e criaram um meio de comunicação a partir da internet, feito com pessoas que trabalham ali um conteúdo digital, mas que mostrou seriedade, mostrou que trabalha com informação, que procura trabalhar dentro do fato, mostrando lados que às vezes são obscuros aos olhos da população em geral. O coletivo Mídia Ninja. É o Mídia Ninja. A gente recebeu eles na Univap, onde eu dou aula de comunicação à noite, e eles estavam tratando disso daí, dessa questão, que hoje é uma tendência mesmo, e os meios de comunicação mais tradicionais que a gente conhece, como TV, como jornal impresso, hoje eles estão se reinventando no sentido de abraçar a internet, não como um fantasma, como um inimigo, mas como um aliado do seu dia a dia, que se você entrar nessa questão do nós contra eles, sinceramente, o eles da internet é muito mais forte que você. Muito bem. Fred, muito obrigado pela tua participação. Imagina. Nosso telejornal da TV Câmara fica por aqui. Eu agradeço a presença da jornalista Patrícia Staffa, que participou conosco do primeiro bloco. Agradeço a você
telespectador, pela audiência e também ao Fred. Mais uma vez, muito obrigado. Tem suas palavras finais aí, Fred? Eu que agradeço o convite de vocês, Elton, Cibélia, toda a equipe da TV Câmara que trabalha arduamente para acontecer esse jornal aqui ao vivo. É uma iniciativa da TV, de profissionais de comunicação, estão aí mais engajados em realizar do que ficar só discutindo, intelectualizando todo tipo de discussão. Vocês estão aqui fazendo e eu acho isso interessantíssimo. Acho que é para isso que a gente está aqui. Bem. Isso aí, acompanhe a página do Facebook, acompanhe a página da internet, a página da Câmara Municipal na internet e curta a página no Facebook, porque você vai receber todo dia alguma postagenzinha, alguma notícia sobre o que está acontecendo na Câmara Municipal. Você vai receber todo dia alguma coisa do que está acontecendo por aqui. Então não deixe de curtir a página da Câmara Municipal no Facebook, a Câmara Municipal que está em cumprimento à Lei de Acesso à Informação. E a reprise do Bom Dia Jacareí começa daqui a pouco às 11 da manhã. Veja as reportagens e os nossos programas no canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou no Facebook, como a gente já falou tantas vezes aqui, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe sempre a nossa programação no site da Câmara, www.jacareí.sp.leg.br. E hoje, excepcionalmente, às 11 da noite, nós teremos a estreia do programa Contraplano, que sempre estreia às segunda às 8 da noite. Mas hoje teremos sessão solene Orando por Jacareí, aqui no plenário da Câmara Municipal, sessão solene que será transmitida também ao vivo. Então o programa Contraplano estreia às 11 da noite, depois fica aí disponível na nossa grade de programação. A Patrícia Staffa conversou com o Felipe Fênix e o Daniel Paiva sobre o festival Grito Rock e o documentado que foi gerado a partir do festival, o Grito Doc. Felipe Fênix tem um convite pra gente. Bom dia, Elton, bom dia, Cibele, bom dia, Jacareí. Eu e meu amigo Daniel Paiva, do Jacaré Nós Coletivo, vamos estar às 20 horas batendo um papo aqui com a Patrícia Staffa, do programa Contraplano, falando sobre o Grito Rock que aconteceu em março, no Pátio dos Trilhos, e do Grito Doc, né, que é o resultado final deste evento. Isso aí, rock. Valeu. É isso aí, obrigado pelo convite. Então, lembrando, excepcionalmente, a estreia será hoje, às 11 da noite. O Bom Dia Jacareí volta amanhã. Muito obrigado a todos vocês. Deixo aqui, Fred, aproveitando que você citou, um abraço ao Júnior, né, garoto prodígio da internet aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Muito obrigado, até amanhã, nos vemos amanhã, como sempre, às 9 da manhã no Bom Dia Jacareí.